Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá, estamos aqui para mais uma aula, mais um momento de crescimento, de reflexão. Nós estamos aqui no livro de Daniel e hoje nós estamos no capítulo 6 de Daniel. Aqui na minha Bíblia, o capítulo 6 tem o seguinte título: Daniel na cova dos leões. Essa é uma história muito conhecida, né? Mas vamos lá. A Babilônia foi dominada, a gente tem agora aqui um outro cenário. Nós vamos ver aqui Daniel já na maturidade. Ele já é um idoso, mas um idoso com as suas mesmas características, integridade, vida devocional, produtivo. Um homem produtivo. E esse é o cenário também, né, desse capítulo 6, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Nesse vídeo, hoje, eu trouxe uma outra forma de apresentação para vocês perceberem como que é uma aula, né? Diversas aulas, pessoas diferentes falando, né? As dificuldades, vocês vão perceber no início desse vídeo, as dificuldades que tem na gravação de uma aula, as interferências, barulhos, sons e a própria condição da gente, né? A nossa própria situação naquele dia. Vamos ver então esse vídeo sobre Daniel, capítulo 6. Preste bastante atenção nessa exposição. Essa pessoa que está falando, ela tem uma forma muito peculiar de apresentar a sua aula. Preste bastante atenção. Vamos lá. Finalmente nós chegamos numa das histórias mais famosas de todo e com certeza mais conhecida do livro de Daniel. Daniel na cova dos leões. Seja muito bem-vindo... Eita! Cuspindo. Seja muito bem-vindo... Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. É muito bom receber você aqui. Meu nome é Felipe Breder. Nós estamos nessa série de reflexões no livro de Daniel. Se você quiser assistir todos os outros vídeos, clica no link que está aparecendo aí em cima. E eu tenho o desejo de fazer essas reflexões em toda a Bíblia. Então eu conto com a sua colaboração se inscrevendo no nosso canal, dando um gostei nesse vídeo, aciona o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo você já receba a notificação. Agora no capítulo 6, a Babilônia não existe mais. Ela foi dominada pelo Império Persa. É a Pérsia quem reina sob o domínio do rei Dário. Todo o povo de Deus, eles retornam para Jerusalém, o rei Dário permite que eles retornem para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir os muros. Nós temos a história de Neemias que acontece nesse mesmo cenário, mas Daniel não retorna, ele fica na Babilônia. Claro que ele já era um idoso, ele já estava aí na casa dos 80 anos de idade, ele não teria condições talvez de enfrentar toda aquela jornada de volta, mas existe um outro motivo também. O motivo de que talvez Daniel permaneceu ali porque ele sabia que aquele era o chamado dele, que Deus queria que Daniel permanecesse ali para que ele prosperasse e colaborasse com o reino. E agora nós vamos ver que Daniel realmente foi muito abençoado e prosperou muito. Agora, já com 80 anos de idade, o próprio rei Dário, o novo império que surge, coloca Daniel como um dos administradores. Daniel se torna uma pessoa muito importante, de muita confiança. Não havia nele erro algum, nada poderia ser condenado na conduta de Daniel. Ele se torna muito importante, tão importante que o rei do Império Medo-Persa deseja colocar Daniel como o mais importante de todos. Isso é incrível. Quem diria, 70 anos antes, quando Daniel estava sendo levado para a Babilônia como escravo, quem diria que Daniel se tornaria alguém tão importante? Nós só podemos ter uma certeza sobre o nosso futuro. Deus está presente. Deus realmente ele tem domínio e está no controle de toda a história. E nós vemos que Deus realmente sempre esteve no controle. E Daniel prospera, ele se torna alguém muito importante, de muita confiança para o rei Medo-Persa. E aí que começa o problema. Daniel começa a sofrer inveja. Porque todos os outros governantes, todas as outras pessoas que eram importantes, começaram a sentir inveja de Daniel. E talvez um dos
dos principais motivos fosse raciais. Daniel, ele não cresceu na Babilônia, ele veio de Israel, ele foi um dos exilados, ele era judeu, eles tratavam Daniel até de forma depressiva. Daniel passa a ser alvo de conspiração. Todas as outras pessoas da corte, as pessoas importantes, começam a tramar contra a vida de Daniel, mas o texto vai nos dizer que eles não encontram nada contra Daniel. Daniel tem uma vida irrepreensível, não tem nada contra ele sempre foi fiel e sempre foi leal a Deus. A única coisa que eles poderiam condenar em Daniel é o fato dele não abandonar a sua fidelidade a Deus. Daniel permanece tendo uma vida de oração. Daniel permanece tendo uma vida de intimidade com Deus. Essa é a única coisa que eles poderiam acusar Daniel. Isso nos ensina muito. Será que na nossa vida a única coisa que as pessoas podem nos acusar hoje é do nosso amor e da nossa fidelidade a Deus? Era isso que estava acontecendo com Daniel. Como eles não encontraram alternativas, eles tramaram contra Daniel e contra o próprio rei Dário. Porque Dário também gostava de Daniel, mas eles chegaram para o rei Dário e disseram: Dário, faça uma lei para que seja proibido adorar qualquer outra pessoa, outro Deus, a não ser você mesmo. E aí nós descobrimos que Dário não era muito diferente de Nabucodonosor. E que muitas vezes é muito bom ser louvado, é muito bom ser adorado. Como é bom as pessoas prestarem louvor a nós mesmos. E claro que Dário gostou dessa ideia, ele fez uma lei, ele fez um decreto que estava proibido adorar outro Deus e outra pessoa a não ser o próprio rei. E foi aí que pegaram Daniel, porque Daniel ele era fiel, porque Daniel ele permanecia orando 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava com a janela aberta, voltado para Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia. E foi nesse instante que foi todo mundo, toda a conspiração flagrou Daniel orando, e aí o rei fica numa situação complicada, e ele percebe que ele mesmo foi trapaceado. E o rei ele tenta encontrar alguma forma de salvar Daniel, porque ele gostava muito de Daniel, mas não encontra outra maneira, e Daniel acaba sendo lançado na cova dos leões. E aí eu gostaria de fazer alguns paralelos com Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todas as histórias do Antigo Testamento mostram a necessidade de Jesus e apontam para Jesus. Jesus é o verdadeiro Jonas, Jesus é o verdadeiro Moisés, Jesus é o verdadeiro Jacó e Jesus é o verdadeiro Daniel. E da mesma maneira que tramaram contra Daniel, também tramaram contra Jesus. Da mesma maneira que Daniel era irrepreensível, Jesus também era irrepreensível. Da mesma maneira que conspiraram contra Daniel, também conspiraram contra Jesus e cuspiram na cara dele. E da mesma maneira que Daniel foi buscar a Deus em oração enquanto conspiravam contra ele, Jesus também foi buscar a Deus em oração enquanto conspiravam contra ele. Da mesma maneira que persuadiram o rei que não gostaria de matar Daniel, nós também temos a história de Pôncio Pilatos, que também não queria condenar Jesus, mas ele acabou sendo levado pelo povo e pelas pessoas que estavam tramando contra Jesus. E aí Daniel, ele é lançado na cova dos leões. O rei fica angustiado, a única coisa que ele faz é esperar que o melhor aconteça. Nós também ficamos às cegas, não sabemos o que aconteceu com Daniel até na manhã seguinte. Na manhã seguinte, o rei abre a cova dos leões e diz: Daniel, o seu Deus foi capaz de salvá-lo? E Daniel responde: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me feriram. E aí então nós vemos uma grande reviravolta. Daniel é salvo da cova dos leões. E aí nós vemos que todas as pessoas que tramaram contra Daniel foram lançadas nas covas dos leões, e os leões famintos devoraram todas as pessoas que estavam tramando contra Daniel. E agora eu gostaria de fazer o paralelo com Jesus, porque da mesma maneira nós conspiramos contra Jesus, o povo conspirou contra Jesus, Jesus foi condenado à cova dos leões, Jesus foi condenado à cruz. E o paralelo é tanto que Jesus na cruz ele recita o Salmo 22 dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? E a continuação do Salmo 22 é: livra-me das bocas dos leões. Jesus recita um salmo que faz um paralelo com Daniel na cova dos leões, e Jesus clamando a Deus para que ele o livrasse da boca dos leões. Mas, diferente de Daniel, Jesus não foi salvo. Jesus morreu. Jesus foi condenado. Jesus foi julgado. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas injustiças, justamente para que nós que tramamos contra Jesus pudéssemos ser salvos. Diferente da história de Daniel. Daniel foi liberto da cova dos leões, mas os seus acusadores foram mortos no fogo. Nós somos os acusadores de Jesus. Nós pecamos, nós tramamos contra Jesus, nós escolhemos viver a nossa vida sozinho. E Jesus foi lançado à cova dos leões por causa da nossa trama. Mas diferente de Daniel, Jesus morreu, Jesus foi condenado, Jesus foi julgado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser libertos,
para que nós não precisássemos ser jogados na cova dos leões. É incrível esse paralelo que nós encontramos de Jesus morrendo na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Daniel foi salvo da cova dos leões. E no momento que Daniel foi salvo da cova dos leões, o próprio rei também muda de perspectiva. E agora o rei declara louvores a Deus e faz um decreto para que todos do império, todos do reino adorem o Deus que é vivo. O verdadeiro foco de Daniel na cova dos leões não é o fato de que Daniel sobreviveu, mas o fato de que o Deus de Daniel é um Deus vivo. O fato de que o Deus de Daniel é um Deus que reina. É isso que nós aprendemos. E quando nós fazemos o paralelo com Jesus, que também foi lançado à cova, que foi lançado à cruz por causa da nossa conspiração, ele morreu, pagou os nossos pecados e nos deu uma oportunidade de sermos libertos, perdoados e livres. Que nós possamos olhar para Jesus hoje, aquele que enfrentou os leões por nossa causa. Espero que você esteja gostando dessa série. Que Deus abençoe você. Bem, depois de ter visto essa aula, né? Essa pessoa aí que vocês viram, né? Ele é um estudioso, é uma pessoa que aprofunda no estudo da palavra, ele é cuidadoso, ele é criterioso. Mas agora nós vamos ver uma música, né? Sobre Daniel, capítulo 6, esse mesmo capítulo que nós estamos vendo e nós estamos estudando na aula de hoje. Vamos lá? Foi na cova dos leões que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. E ao sincero Daniel, nada aconteceu. Imagino que os leões eram furiosos, mas ficaram feito gatinhos sem perigo. Foi na cova dos leões que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. E ao sincero Daniel, nada aconteceu. Foi na cova dos leões que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. E ao sincero Daniel, nada aconteceu. Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor, e por ser um servo fiel, Deus o salvou. Quando o dia amanheceu, o rei foi chamar Daniel. E ao ver que ele estava vivo, Adorou ao Deus do céu. Foi na cova dos leões que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. E ao sincero Daniel, nada aconteceu. E ao sincero Daniel, nada aconteceu.
chegamos no nosso momento de oração, no nosso momento de intercessão, no nosso momento de súplicas, né? Súplicas constantes. A gente vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. E isso a gente percebe durante o livro dele todo, que ele mantinha essa característica. Oração 3 vezes ao dia. Vida devocional. Então vamos lá. Vamos agradecer pelas bênçãos. Nós estamos no mês de dezembro, mês 12. Quanta coisa aconteceu em nossas vidas. Quantos fatos. Quantas situações nós passamos. E nós estamos aqui, vivos. Vivos. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Isso é um motivo de grande gratidão. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós sempre reservamos aqui, na nossa aula, um momento para os nossos missionários. E aqui nós temos orado especificamente pelo Daniel e a Magda, lá na cidade de Paracatu. Vamos interceder sempre por essa família missionária. Essa família missionária, que ela tem um ministério muito bonito, né? E nós temos então que interceder, orar e, na medida do possível, né, mandar uma mensagem para esses missionários. Eles ficam felizes. Aliás, é um casal muito simpático. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Nosso país merece sempre as nossas súplicas. Eles têm que estar sempre nas nossas orações. Vamos orar pelos nossos líderes, para que eles tenham sabedoria, para que tenham integridade, né? A gente viu isso na vida de Daniel, ele era um homem íntegro. Vamos orar pelos nossos líderes, vamos pedir a Deus para todos aqueles que ocupam cargos, né? Eles tenham sabedoria. E vamos orar pelo nosso presidente. Nosso presidente, ele tem que estar sempre nas nossas súplicas. A gente vê isso, as escrituras, a palavra de Deus mostrando isso para a gente. Nós temos essa responsabilidade espiritual. Vamos orar pelos pastores da IBA. Nós temos Igreja Batista das Alterosas. Eu às vezes falo IBA. Então nós vamos orar pelo pastor Valquimar e pela Lidinha, para que Deus abençoe esse casal, o ministério deles, para que Deus cuide da saúde deles, né? São pessoas dinâmicas, mas são pessoas, são seres humanos e merecem, né, as nossas atenções, o nosso cuidado, o nosso carinho. Vamos orar pelo pastor Sincero e pela Simone. Esse casal também que tem um ministério bem diferenciado dentro da nossa igreja, para que Deus abençoe a esse casal e a família desse casal. Vamos orar pelo pastor Manuel e pela Tila. Esse casal também que merece a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado. E o pastor Rubens e a sua esposa, que também tem um ministério todo diferenciado aqui em Belo Horizonte. Vamos orar pelo nosso departamento infantil. O nosso departamento infantil tem que estar sempre nas nossas orações, né? São crianças, né? Eles estão aí crescendo, descobrindo o mundo, mas nós temos sempre que orar pelas professoras que estão ali atuando, né? No processo todo com toda uma dedicação. Temos que orar pelas famílias das nossas crianças, para que elas tenham sabedoria para mostrar, né, o caminho em que elas devem trilhar. Vamos orar pelos nossos adolescentes, a Danúbia e o Dagoberto, que é um casal que está ali, né? Que chegou esse ano, que foi uma grande bênção para a nossa igreja e que estão atuando com os nossos adolescentes e com os nossos jovens. Nossos jovens têm um encontro durante a semana, um momento de estudo, de reflexão, uma parte social também, né? Claro. Vamos orar então pela Laísa e pelo Saulo, para que Deus abençoe esse casal. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, que estão ofertando, e por aquelas que ainda não estão fazendo, e pelo nosso tesoureiro. Nós temos que orar pelo nosso tesoureiro, pela família dele, para que ele tenha sabedoria nessa área que ele atua na nossa igreja, né? Que é uma área tão importante. E a Comissão de Finanças, que tem um papel também muito importante, né? E a gente tem que orar por essas pessoas. Vamos orar pelos nossos ministérios. Nós temos diversos ministérios em ação. Nós temos pessoas que já estão
atuando, se dedicando, né? Para que Deus capacite a cada um deles. Vamos orar pela nossa liderança. Nós temos que sempre orar pelos nossos líderes, para que Deus dê sabedoria e saúde a cada um deles. E para que Deus também levante novas pessoas, né? Dispostas a trabalhar, dispostas a integrar essa grande equipe. E pelos nossos diáconos, vamos orar pelos nossos diáconos, para que Deus abençoe os diáconos que estão em ação, os diáconos que já estão aí, né? Já não estão atuando, mas que tiveram um ministério lindo, atuaram por tanto tempo, se dedicaram por tanto tempo e agora exigem todo o cuidado, toda a atenção da família, né? Para que Deus abençoe esse grupo da nossa igreja, os nossos diáconos. E vamos orar, meus queridos, pelos idosos e pelos enfermos. Esse grupo também merece nosso carinho, nossa atenção. Nós temos um ministério diferenciado para atuar nessa área, o Ministério da Maturidade. Vamos orar por esse ministério, pelas pessoas que atuam ali e para que novas pessoas também possam participar desse ministério, né? E que seja em 2025 um ano com muitas novidades. Vamos orar pela nossa construção, né? Nós estamos aí a olhos vistos, as coisas estão progredindo. É muito bom, né? Muito bom chegar na igreja e perceber que as coisas estão caminhando. Vamos orar para que haja sempre recursos, para que Deus cuide de todos os funcionários que estão ali. E não só isso, pelas famílias dos nossos funcionários, para que eles também, se não são, que sejam alcançados, né? Que sejam pessoas que tenham um encontro com Deus, para que sejam pessoas que aí, né? Que quem sabe é uma forma também do evangelho estar chegando à família dessas pessoas, né? Por todo esse processo que eles estão vivendo. Vamos orar, meus queridos, pela programação de final de ano. É uma época muito corrida, né? É uma época agitada e as pessoas que estão envolvidas também são pessoas que têm um trabalho durante a semana, atividades durante a semana, mas que Deus cuide da saúde de cada uma das pessoas que vão participar de alguma forma dessa programação de final de ano, para que Deus esteja capacitando a cada um, cuidando da saúde e que tudo esteja sendo feito para a honra e glória do nosso Deus. E onde nós estamos? Aqui no bairro Padre Eustáquio, aqui nessa rua Itororó, que sejamos pessoas marcadas, né? Conhecidas por mostrar o amor de Deus, através da música, através do louvor, através da palavra que a gente fala com as pessoas que estão passando, que estão chegando, e que sejamos verdadeiros missionários nesse lugar onde estamos, no bairro Padre Eustáquio. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa semana, né? E nós vamos terminar com um hino que eu gosto muito. Esse hino lembra a minha avó, é um dos hinos preferidos pela minha avó, já falecida, né? Mas ela gostava muito desse hino, né? E essa semana, quando eu estava estudando, estava preparando a aula, veio esse hino, eu quero compartilhar com vocês, né? Porque é sempre bom recordar, louvar e trazer à memória aquilo que nos faz bem. Vamos cantar e vamos levar esse hino durante a semana, vamos levar esse hino para a nossa vida, firme nas promessas. Tenhamos todos uma boa semana e até breve. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus.
nas promessas sempre veja assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme